Pronto, vamos aqui começar a falar sobre programas em Assembly. Então, vocês já viram na disciplina como é que funciona a programação em x86, no sentido de você ver o ambiente básico, como é que você utiliza lá, tem os registradores, você tem um esquema de placa-mãe, de barramento, de processador, de memória, de portas de entrada e saída, você tem aquele leque de coisas que você pode utilizar na sua programação. E quando você está lá no alto nível, no C, você tem como utilizar isso, mas de maneira indireta. Você programa em C, aquele código em C ele é convertido em código assembly, que é convertido em código de máquina, que é um código de operação binário, totalmente binário. E quando você programa em assembly, você consegue ter o melhor controle sobre os componentes do hardware. E é isso que a gente vai falar aqui agora. Vamos falar aqui como a gente pode começar a programação em Assembly. Vamos fazer aqui nosso primeiro programa em Assembly, né? Como vocês sabem, eu sou o Pedro Botelho, sou monitor de arquitetura, eu faço engenharia de computação e vamos começar. Então, gostaria de começar aqui falando sobre o Assemble, vou escrever errado aqui, sobre o Assembler NASM. Então, o Assembler NASM é a ferramenta que a gente vai utilizar mais no decorrer do semestre. Então a gente viu lá a Assembly nas aulas e vocês podem estar com aquela dúvida ainda, o que é Assembly, o que é Assembly, é a mesma coisa. Teve muita gente que já terminou até a disciplina de arquitetura 1, né, arquitetura x86, e não sabe a diferença de Assembler e Assembly. E tipo, para você não passar vergonha, eu vou explicar aqui agora para vocês rapidamente. Assembly, esse Assembly aqui, é a linguagem de programação. Você utiliza instruções do processador para fazer os procedimentos em baixo nível, na linguagem Assembly. Então você tem um baixo nível de abstração, você consegue programar pertinho ali do processador, você consegue fazer um controle de hardware, dependendo de onde você está programando. Se você está programando em cima do sistema operacional, talvez você não tenha um controle tão grande. Se você estiver trabalhando diretamente em cima da BIOS, aí você vai ter um controle enorme, você vai conseguir controlar tudo que você quiser. Talvez até sem limites, ao ponto de você conseguir dar até alguns erros. Então você tem que ter um certo cuidado na hora de programar Assembly, justamente por causa disso. Você tem lá os níveis os modos de processamento. Você tem um processamento protegido, o modo real, o modo virtual e o modo de gerenciamento de sistema. Então, baseando no modo que você vai utilizar, você vai ter que ter um pouquinho mais cuidado na hora de programar, né? Então, você pode estar se perguntando assim, tá bom, a gente sabe que é um Assembly, a gente sabe que é uma linguagem de programação de baixo nível, que a gente tem um controle do processador, mas o que é o Assembler? Assembler significa montador, e ele converte o código do Assembly, né? Código que você escreve lá, bonitinho, .asm, em código de operação de máquina, em binário. Então, computador que é totalmente manufaturado, totalmente produzido, aliás, em lógica binária, totalmente produzido em circuitos lógicos que ele opera em ou 0 volts ou 5 volts, toda aquela brincadeira de lógica booleana. Então ele só pode ser programado em binários. Então você tem que converter todos os seus códigos, seja C, seja Assembly, seja o que for, para binário no final das contas. Então o Assembler ele vai fazer com que seu código Assembly se transforme em opcodes, que se transforme em binário. Então você tem, por exemplo, um código C. Aquele código C ele vai ser compilado para ele se tornar um código em binário que possa ser executado. Mas nesse processo de compilação, resumindo aqui, esse código C ele é convertido em código Assembly, que é convertido em código de máquina. Então a gente tem que todo código, todo programa, de uma forma ou de outra, ele executa no mais baixo nível. Ele executa em código de operação, em código de máquina. E traçando um paralelo aqui rapidamente, Assembly não é a mesma coisa de código de máquina. A gente vai ver isso um pouquinho mais na frente, que existe uma certa dissonância, uma certa diferença aí. Vocês podem estar se perguntando também por que se chama Assembly. Tá bom que o Assembler se chama montador e o Assembly se chama montagem, mas não faz muito sentido, né? Então,
No começo das contas, lá quando a gente estava no começo da programação, lá no tempo dos primeiros computadores, os programas em assembly, eles eram, os programas dos computadores, aliás, eles eram totalmente feitos à mão, em códigos binários, e você tinha que separar os códigos em partes, você tinha que separar o código onde tinha dados, onde tinha instruções, você tinha que fazer isso à mão. Então você tinha que separar o seu código em várias partes, onde tinha dados, onde tinha instruções. E aquele código, ele tinha que ser passado daquela, como é que eu posso dizer, notação mnemônica para a parte binária, né? Então você tinha que ter um código chamado assembler, um programa assembler que ele vai pegar esse código que ele é separadinho e ele vai montar em um único programa. Tem uma definição muito legal que eu vi, que é isso, ó, um programa que monta outro programa que consiste em diversas partes em um único programa. É basicamente isso que o assembler é. Então, o nome assembly deriva de assembler. Assembly a gente pode até entender como se fosse montado e o assembler montador. O assembler monta o assembly, basicamente. Toda essa discussão, toda essa noia aqui foi para chegar nesse ponto. O assembly ele é um código que ele é dividido em várias partes. E o assembler vai pegar esse código e juntar em um único programa. E ainda falando de assembler, a gente vai utilizar o assembler NASM, né, que é o NetWide Assembler. Ele é um assembler que ele roda em basicamente Windows e Linux sem muitas diferenças, então você consegue utilizar ele nos dois sistemas, tanto que a gente vai utilizar esse assembler NASM na disciplina, porque ele é mais fácil do que os outros, entre aspas. A sintaxe dele é mais complicada, ela não tem muitos, como é que eu posso dizer, não tem muitas coisas peculiares, ela é bem simplificada, é bem legal, e ele suporta todos os modos de processamento e ainda suporta os conjuntos de instrução do x86 e suporta também o x86-64. A gente pode programar nesses dois conjuntos e é bem legal o assembler NASM. A gente tem outros assemblers, tem o TASM, tem o FASM, tem o MASM, que é o da Microsoft, tem o GAS e tem o do GCC, que eu não gosto muito, ele é meio feio. Tá aqui o símbolo do nada. E a gente vai ver bastante esse assembler na disciplina. Então, dando aqui um resumo rápido sobre instruções. Vocês viram lá em arquitetura que instruções são operações executadas pela CPU. Então, o que a CPU sabe fazer é descrito em instruções. Uma instrução é uma coisa que a CPU sabe fazer. Como, por exemplo, movimentar um dado de um lugar na memória para outro. Quem faz esse procedimento é a CPU, né? Ela vai na memória, pega um dado e coloca em outro canto. E a CPU e as instruções elas manipulam tudo que tem no computador. As instruções elas manipulam por meio da CPU, né? Alguém mandou mensagem. Se eu tenho algum problema com coisas feias, cara, se você ver a sintaxe AT&T, você vai saber o que é uma coisa feia, meu filho. Você que tiver curioso, depois pesquisei esse troço aí. AT&T, sintaxe, é horrível. A sintaxe que a gente vai utilizar é a Intel. Ela é muito bonitinha e tal. A AT&T é horrível. Mas deixa pra ver depois aí. Não quero que você se enojem agora, não. Esqueci até de perguntar. Essa parte aqui ficou de boa? Vocês entenderam essa parte? Isso aqui é só uma introduçãozinha rápida. Não tenho muito o que não entender aqui, não. Se alguém não tiver entendido. Beleza, né? Então qualquer coisa aí, só perguntar. Então voltando aqui. De novo. Todas as operações executadas pela CPU, elas são instruções. E as instruções, elas podem manipular basicamente tudo no computador. Já que você tem o CPU lá na placa-mãe como um cérebro. Aquele cérebro ele vai controlar tudo. Então as instruções elas podem manipular a ULA, a OC, podem manipular interrupções, podem manipular os coprocessadores, manipular também as portas de entrada e saída por meio de interrupções, né? Então é bem legal esse aspecto aí do assembly, que é você controlar tudo. Então a pessoa que ela programa, por exemplo, em Java, ela não tem
um terço, nem um quinto, na verdade, de liberdade que quem programa em Assembly tem. Claro que tudo tem um preço. A pessoa que programa em Java, por exemplo, ela tem uma facilidade enorme de fazer coisas que em Java seria quase impossível de fazer, né? Com a organização. A organização em Assembly é uma coisa escassa. Então, tem algumas linguagens que são meio únicas, como o C e o C++, que eles têm uma facilidade bem maior de acessar componentes de hardware. Justamente porque você juntar o C e o Assembly é inerente. Tanto que você pode pegar o seu código C e a partir dele você ir lá, fazer o processo de montagem e você chegar no código Assembly. Isso é totalmente possível. Então você tem o Assembly para controlar o hardware, quase que totalmente. Basicamente totalmente, né? E você tem o C e o C++ para controlar o hardware também, quase que totalmente. Ele não tem tanta liberdade como o Assembly, chega perto. Tanto que é uma mão na roda pra gente que é programador. Então, como vocês sabem, cada arquitetura tem um ISA, né, que é um Instruction Set Architecture, um conjunto de instruções. E cada arquitetura tem uma instrução, cada arquitetura tem um conjunto de instruções. Então, cada arquitetura diferente tem um assembly diferente. Então, tem arquiteturas que têm códigos de máquina semelhantes, mas o assembly não é o mesmo. Tem arquiteturas que são como é que eu posso dizer? São semelhantes ao ponto delas poderem ser compatíveis. Pronto, são arquiteturas compatíveis, como a x86, a x86-64, né, que elas são arquiteturas que estão na mesma linha, elas são compatíveis. Então a gente tem dois tipos de design que eles partem do princípio da arquitetura, né, do ISA, que é o conjunto complexo, que é o CISC, e o conjunto reduzido, que é o RISC. O conjunto complexo de instruções, ele é o design original, então todas as instruções primeiramente, todas as instruções lá no começo da programação, assim, ainda em 1970, 1980, elas eram meio complexas, né? Elas levavam vários ciclos de clock para se realizar uma só instrução. E depois veio o RISC, que ele veio como um redesign do CISC, em que tinha instruções mais simples, você quebrava uma instrução em várias. E você, por exemplo, para fazer uma operação no CISC, você usava uma instrução. Já no RISC, você usava, por exemplo, 3 ou 4. Isso você conseguiu deixar as instruções mais atômicas, ou seja, elas levarem apenas um ciclo de clock. Isso é muito importante na hora de você conseguir prever, né? O RTOS, Sistema de Tempo Real, isso aí é fundamental você conseguir prever um programa por meio do ciclo de clock. E atualmente o CISC está incorporando o RISC. Tanto que atualmente os processadores eles conseguem evoluir mais por causa disso. Porque eles estão deixando de lado aquele design original e estão indo para o redesign do RISC, né? Então isso é muito importante. A gente tem alguns exemplos de CISC, que é o x86, o x86-64, que é o que a gente usa atualmente, que ele tem aspectos do RISC, é como se fosse um pouco híbrido. O MCS51, que é bem antigo, é 64, 74, aliás. E do RISC a gente tem exemplos, o ARM, né? O AVR, que são os microcontroladores utilizados no Arduino. A gente tem o PIC, que é um microcontrolador muito importante, também muito familiarizado por vocês. E a maioria das famílias de microcontroladores e microprocessadores de sistemas embarcados são em RISC. Tanto pelo preço como pela facilidade de manejar, facilidade de fazer o design, né? Então, vamos falar agora um pouco de instruções no ramo do Assembly, no escopo do Assembly. Saindo um pouco das instruções gerais, vamos entrar aqui nas instruções no Assembly. Então, as instruções do processador são binárias, são em números binários, são em código de operação de máquina, que a gente chama carinhosamente de opcodes. E a ideia do Assembly é você não escrever em opcodes, é você escrever em mnemônicos. Então isso aí já facilita a programação. Imagina aí, toda vez que tu quiser mover um valor para o registrador, você tem que fazer isso aqui.
ou você quiser incrementar um registrador, você tem que fazer isso aqui. Não é muito legal, né? Então, perceba que a gente tem instruções que ocupam mais bytes do que outras. Esse aqui só ocupa 1 byte, ó. Esse aqui ocupa 1, 2, 3, 4, 5, 6 bytes. Não sei se eu contei direito. Mas isso aí já seria um caos. Imagina aí você ter que ficar escrevendo isso aí na memória. Isso aí seria horrível. E os opcodes eles vieram para tirar esse peso das nossas costas, pra gente conseguir escrever códigos de maneira mais organizada. Isso aí já foi um grande avanço, que é a utilização de mnemônicos ao invés de opcodes. Outra ideia central do assembly é o baixo nível de abstração, que é você conseguir utilizar o hardware com o mínimo de abstração possível. Claro, tem abstração ainda, mas essa abstração ela é essencial para você conseguir utilizar o computador. Imagina aí, você utilizar o seu assembly sem abstração de memória seria um caos. Seria um caos. Então são abstrações mínimas que são totalmente necessárias para a gente conseguir programar sem ficar doido. E no assembly a gente consegue controlar basicamente tudo. Controlar a memória, né? Como eu coloquei aí, por exemplo. Um exemplo. A gente quer mover, por exemplo, do acumulador, que é o EAX, para um endereço na memória, endereço 50. Então a gente faz EAX move 50. Dessa forma eu consigo mover do EAX. O que tem no EAX eu coloco nesse endereço aqui. Então por meio de uma instrução simples assim a gente consegue fazer uma movimentação desse tipo. Essa instrução aí, desse jeito que está aí, provavelmente ela só iria rodar no modo real. Porque existem endereços que eles são protegidos. Então talvez isso aí só iria rodar no modo real. Temos que testar. E vamos aqui, a gente pode fazer uma comparação também com o alto nível, em que totalmente contrário. A gente tem uma visão distante do hardware, uma visão ainda mais abstraída da memória, em que a gente não tem como saber direito as posições, não tem como saber direito os segmentos, não tem como saber direito o deslocamento dentro de um segmento. Então como é que a gente faz? A gente pega uma posição de memória igual o valor. Então basicamente a gente pegar esse move e fazer isso aqui. Dá quase o mesmo. E a gente tem uma visão super abstraída e super distante do hardware. A gente faz isso aqui direto no C, só que a gente nem imagina que isso aqui pode ser convertido em instrução como essa, no move. E a gente pode utilizar as instruções mnemônicas de várias formas. Depende do operando, depende do mnemônico utilizado. Então, um mesmo mnemônico, né, uma mesma instrução, ela pode ser convertida em vários opcodes diferentes, variando o operando, por exemplo. Esse move aqui, por exemplo, move EAX3, eu vou pegar o 3 e mover para o EAX. Se converter isso aqui, né? Se eu colocasse, por exemplo, se eu quisesse mover de um registrador para outro, esse opcode ia ser diferente. Então isso aí já livra a gente de ter que decorar vários opcodes para uma instrução só. Então, para a gente fazer uma instrução mnemônica, a gente fazer uma instrução no assembly, a gente tem que utilizar um mnemônico, que ele vai simbolizar uma instrução. E vai utilizar operandos, que pode ser 2, 1 ou nenhum. No assembly x86, a gente só vai utilizar no máximo 2 operandos. No ARM, por exemplo, a gente só pode utilizar no máximo 4, 5. Então você tem no ARM, que é RISC, você tem um controle melhor nesse sentido de operandos, né? Você tem mais operandos para utilizar. E aqui no x86 só tem 2. E eu coloquei aqui um exemplo baseado nesse que eu já falei. A gente já falou como é que faz, agora vamos ver a sintaxe, vamos ver aqui o formato. A gente tem uma instrução, a gente tem um operando de destino e um operando de origem. Então, na maioria das vezes, esse operando de origem ele vai ser passado para o operando de destino. Essa instrução se chama move. Move você já pensa, né? Move me lembra de mover alguma coisa. Então, eu vou mover da origem para o destino. E a mesma coisa se eu pegar em C, destino recebe origem, utilizando esse operando aqui, operador igual. E no assembly a gente não
precisa utilizar ponto e vírgula. A gente determina que uma instrução acabou, que a gente está passando por outra instrução com a quebra de linha. Então eu não preciso colocar ponto e vírgula como no C, eu só coloco uma quebra de linha, só dou um Enter. E a gente utiliza muito essa determinação de mnemônico. Vocês podem estar pensando aí o que é um mnemônico, nunca vi isso antes. Mnemônico é uma técnica que é usada assim para você olhar para uma coisa e você lembrar o que ela é. Então você olha para um mnemônico e você pensa, isso aqui serve para tal coisa. Só olhando para esse nome dá para eu lembrar que serve para alguma coisa. Então você olha, por exemplo, para a instrução move, você já pensa, isso aqui serve para mover alguma coisa. Ou você, por exemplo, olha para uma outra instrução que a gente tem, que é a CBW. CBW você pode olhar assim e pensar, o que isso aqui serve? Mas se você já utilizou uma vez, você vai lembrar das outras vezes, porque CBW significa Convert Byte to Word. CBW. É uma instrução que a gente vai ver depois. E é você olhando para aquela instrução, você vai lembrar do que ela serve. Então, se é uma instrução muito simples, você olha e você já até adivinha para que ela serve. Entendeu? Então é uma técnica muito poderosa, bem legal utilizada no Assembly, que livra a gente de utilizar números, né? E eu coloquei aqui alguns exemplos de instruções, que são as instruções que a gente mais usa, que é o move, o add, o sub e o ret, que são as instruções assim que a gente olha para a instrução e a gente já pensa, poxa, aquela instrução ela serve para tal coisa. Então a gente olha, move significa o quê? Move do inglês, né? Vamos mover alguma coisa. O add, add do inglês o quê? Adicionar. Subtract, vamos subtrair alguma coisa. E o ret do return, que é retornar. Então a gente olha para a instrução, a gente já vê para que ela serve. A gente lá no move, a instrução de movimentação, mover da origem para o destino. Move, destino, origem. Um mnemônico e dois operandos, operando de destino e operando de origem. E esse modelo ele vai te guiar assim pelo assembly quase inteiro. A maioria das instruções tem a maioria das instruções de dois operandos, né, tem esse modelo. Em C a gente podia fazer destino recebe origem, né? Em o add, por exemplo, a instrução de adição, como eu já falei, utiliza a mesma sintaxe. Add destino origem. O destino vai receber o destino mais a origem. Em C, como é que a gente faria? Destino recebe destino mais origem, né? O subtract é do mesmo jeito, só que a diferença é que vai ser a gente vai subtrair. O destino recebe o destino menos a origem. E o return, o que é o return? É você retornar de algum canto. É uma instrução de retorno. O ret, ele não tem operando. Na verdade ele até tem, só que a gente vai ver ele só depois. Então, por hora, vamos fingir que o ret não tem operando. Em C, a gente utilizaria o que? Return e o valor de retorno. Se eu quisesse, por exemplo, retornar 0, eu colocaria return 0, né? Ponto e vírgula. E o que essa função em C faz? O que isso faz? Ele retorna de uma função, né? É uma palavra-chave para eu retornar de uma função. Já no assembly a gente coloca só ret, a gente não coloca o valor do retorno na frente. Por quê? Porque a gente já está pensando, já está imaginando que o valor do retorno vai estar em EAX. Então o valor do retorno vai estar em EAX. Quando a gente faz um ret, a gente vai estar retornando para quem chamou o valor que estava em EAX. Então se uma função lá no C, por exemplo, lá no C eu chamei uma função em assembly. E lá no assembly eu dou a instrução ret. Eu escrevo ret para voltar lá no assembly quem chamou. Essa função lá no C que chamou o ret, que chamou essa função no assembly, aliás, ela vai receber o valor que estava em AX lá na função. E toda vez que você for fazer um procedimento em assembly, uma função em assembly, você vai ter que ter isso em mente. O retorno vai estar sempre em EAX. Então vamos agora ver algumas equivalências básicas entre o C e o assembly. Coloquei aqui dois programinhas simples que fazem exatamente a mesma coisa. Esse aqui está em C, ó, como ele é pequenininho, ele só tem 5 linhas de código aqui. E esse aqui em assembly, que ele não tem só 5 linhas de código, né? E vamos agora fazer uma comparaçãozinha deles, né?
como é que a gente vai fazer essa comparação? Vamos olhar primeiro aqui para a memória. Isso aqui são as nossas variáveis. Opa! A gente tem uma variável no 1 que recebe 3, uma variável no 2 que recebe 6 e uma variável res que recebe 4, que recebe 0. Todas elas são int, todas elas são 4 bytes. Vamos olhar para aqui agora. A gente tem um no 1 também, um no 2 e um res. E eles também recebem os mesmos valores que no C. Só que aqui a gente não tem dizendo int, a gente não tem dizendo não tem igual, a gente não tem um ponto e vírgula. A gente só tem o valor, a gente só tem o nome daquela variável. E a gente tem um DD aqui entre o nome e o valor. Esse DD aqui, ele quer dizer que é 4 bytes. O que ele significa? Define double word. Double word em assembly significa 4 bytes. Então eu vou estar reservando para no 1 4 bytes. E nesses 4 bytes eu vou estar colocando o valor 3. Para no 2, estou reservando 4 bytes para no 2 e colocando 6. E para res eu estou reservando 4 bytes e colocando para ele o valor 0, que é a mesma coisa aqui. Então a gente já vê que nessa section.data a gente coloca os dados que a gente vai utilizar. Então aqui a gente faz as variáveis, né? Aqui a gente coloca as variáveis. No 1, no 2, res. No 1, no 2, res. 0. Beleza? E agora a gente está faltando o quê? Está faltando a gente olhar a função principal e a soma e o retorno. Então vamos agora olhar para a função principal. A gente vem aqui para o código assembly e a gente tem isso aqui, ó, section.text. Opa, o que é section.text? Depois do section.text a gente tem main. Olha aqui só, global main. Esse main, ele tem o mesmo main daqui, né? E se você pensar bem lá no C, você não podia ter duas mains. Você até podia, né? Mas não é uma coisa muito legal de se fazer. E aqui no assembly, main também simboliza a função principal. Você simboliza a função principal. Eu falei que aqui podia ter dois mains, né? Mas eu tenho certeza que não pode. Então no assembly a gente tem só um main, assim como no C. E a gente só tem uma função principal que vai simbolizar pro kernel, onde está começando o nosso programa. Então a gente tem também uma função principal no main, no assembly. A gente tem uma função principal no assembly e uma função principal no C. E aqui a gente também tem isso aqui, que são essa porrada de coisa. E como a gente viu antes, isso aqui são as instruções do assembly. E cada instrução está fazendo uma operação na CPU. O que essa instrução faz? Ó, move EAX no 1. Está pegando a memória e colocando no EAX. Está pegando a memória e colocando no EBX. Está somando EAX com EBX. Está pegando o EAX e colocando na memória. Lembrem, origem, destino. E aqui ele está colocando 0 em EAX e fazendo retorno. Mas tá bom, fui muito rápido, vamos devagar. Aqui eu tô... Já a gente chega lá, rapidinho. Vamos aqui primeiro aqui pro começo. Aqui a gente tem as variáveis e aqui a gente tem tá passando os valores para o registrador. Por que a gente está passando os valores para o registrador? Seguinte, como vocês viram na aula, você operar com valores de memória é custoso. Você leva vários ciclos de clock. Então, uma boa prática é você, antes de operar valores de memória, é você passar para o registrador. Então, a gente está pegando os valores da memória e passando para o registrador para a gente conseguir operar com eles. Então, a gente faz a soma. A gente faz essa soma aqui, ó. A gente vai somar no 1 que está em AX e no 2 que está em EBX. A gente vai pegar essa soma que está em AX, ó, EAX mais EBX, salva em AX. Vai pegar essa soma e salvar no res. Assim como aqui, ó, o res recebe a soma. Então, res vai ter 9, que é a soma de 3 com 6. E depois disso tudo, a gente vai mover 0 para o EAX e retornar. Lembra que eu falei, bem aqui, que o valor de retorno está em AX? Então lá no C eu sempre queria retornar 0 para dizer que está tudo certo. Retorno 0 para a função, retorno 0 para quem chamou a main e digo, opa, terminou direito, sem erros. Assembly do mesmo jeito. Eu coloco 0 no EAX e retorno para quem chamou com 0, retorno 0. Então, quando eu dou a instrução ret, eu estou dizendo para retornar para quem chamou e retornar o valor que estava em EAX, ou seja, retornar 0. Então, esse pedaço aqui, ó, me diz retorne 0.
eu coloco o 0 em AX e uso a instrução retorno. Instrução de retorno, instrução ret. Então eu tô, no final das contas eu estou retornando 0. Entendeu? Isso. Eu poderia muito bem retornar. Cara, exatamente. Porque é o seguinte. Na maioria das vezes dá certo você retornar sem dizer que o EAX é 0. Porém, é uma boa prática e às vezes pode dar errado se você não colocar 0 no EAX. Aconteceu comigo muitas vezes de eu não colocar o 0 no EAX e dar algum tipo de erro. Como esse troço aqui é muito simples, então não tem problema. Agora, se você retornar um valor de erro, por exemplo, no EAX, porque a gente tem códigos de erro, né? E se você retornar um código de erro no EAX, pode ser que seu programa dê errado de alguma forma. Então, é uma boa prática. Depois que você fazer essas operações, você colocar 0 no EAX e retornar. Dessa forma, você vai estar fazendo return 0. Então, no final das contas, return 0 do C é igual a move EAX 0 ret. Você está retornando 0 no assembly. Entendeu? Égua, macho. Caiu, mano. Devia ter avisado antes. Enfim. Tá bom, tá bom. Vamos. Ah, então foi 1 minuto? Entendi. Então, o que foi que tu viu aí? Me diz até onde tu viu que eu... Beleza, então eu vou explicar aqui. Eu vou explicar aqui rapidinho, então. Seguinte, a gente pode fazer equivalências entre o programa de C e o programa Assembly, porque o programa de C, programa no C, ele vai ser transcrito para o Assembly. Então a gente tem como fazer comparações entre C e Assembly de forma que a gente consiga fazer aprender Assembly usando o C, que é uma coisa que a gente já sabe. Então eu vou fazer até na mão aqui. Vamos fazer aqui na mão, vamos comparar aqui códigos Assembly com códigos em C. Vou já falar. Boa pergunta. VS Code? Eu uso o VS Code para programar Assembly C. NASM. Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui. NASM e essa aqui, só que ela não é muito boa, não. Confundi. Beleza, vamos voltar aqui. Então, vamos fazer aqui um código em C e depois eu vou traduzir ele para Assembly, passo a passo. Então, vamos fazer aqui um código em Assembly, em C. Primeira coisa que a gente faz no código C, declara a função principal. Depois que a gente declara a função principal, é um bom costume a gente retornar 0 depois. Então, isso aqui já é um programa completo em C. Não tá faltando nada aqui. Agora só tenho que adicionar coisas para eu fazer o que eu quero. Então, o que eu vou querer? Não, eu digo assim, ele já é um programa completo, ele já não vai dar erro só fazer isso aqui. Aí, o que eu faço? Eu faço minhas operações, eu faço aqui, ó. Eu faço aqui, eu faço operações. É claro que isso aqui tá entre comentários. Eu vou fazer as operações aqui. Eu não vou colocar printf aqui, não. Não precisa, não. Então, vocês sabem utilizar as palavras, os modificadores do C? Register, volatile, sabe? Pois bem, eu vou usar aqui uma palavra-chave com vocês chamada register. Quando eu uso a palavra-chave register, eu estou dizendo para o compilador que aquele
aquele valor ele vai ser colocado no registrador. Então, vou fazer assim, ó. Register EAX igual a 30. Register int EAX igual a 30. O que isso está dizendo? Eu posso até colocar outro valor, qualquer outro nome aqui, sei lá. No 1. O que eu estou dizendo por GCC? Que eu quero que esse 30, que ele tem 4 bytes, ele seja guardado no registrador. Então o que o compilador vai fazer? Ele vai pegar esse 30 e ao invés de deixar só na memória, ele vai colocar ele no registrador. Então o que ele vai fazer? Ele pode muito bem fazer isso aqui. Ele pode dizer, opa, eu tenho um registrador sobrando. Eu tenho, por exemplo, o EAX sobrando. Então eu vou fazer o EAX receber 30. Porque dessa forma, o 30 não vai ficar só na memória, ele vai ficar no registrador e vai ser mais rápido de utilizar. Entendeu a ideia? Pronto. Porque registradores, eles são células de armazenamento rápido e temporário que são mais rápidos que a memória. Então, eu ter valores em registrador é melhor do que ter na memória, porque dessa forma não vai demorar tanto. Os ciclos de clock para acessar o registrador são quase irrisórios em comparação com o ciclo de clock para acessar a memória. Então, no final das contas, quando eu utilizo essa palavra aqui, esse modificador, eu estou dizendo, eu quero que isso aqui fique no registrador. O compilador ele sempre tenta colocar no registrador sempre que é possível, mas a gente pode forçar que ele sempre coloque utilizando essa palavra aqui. Beleza? Então eu quero que no 1 fique no registrador. Sério, cara? Melhorou agora? Melhorou agora? Minha internet aqui tá de boa. Tá bom, vou continuar aqui. Se quiser que eu repita tudo isso. Eu já declarei uma variável em um registrador antes. Ó. Isso aqui vai estar no registrador. Agora eu vou colocar outra variável em outro registrador. Int, né? Ou seja, 4 bytes. 2. Vai ter 70. Então, isso aqui vai estar no registrador. Isso aqui vai estar em outro registrador. Agora o que eu quero fazer? Eu quero somar. Eu quero guardar essa soma na memória. O que eu faço? Vou fazer isso aqui, ó. Eu quero guardar na memória. Eu quero fazer int soma. Vai ser no 1 mais no 2. Beleza? Agora eu quero fazer uma outra operação. Eu quero pegar o num3. Vou declarar aqui o num3, ó. E eu quero colocar 99 nesse num3. E agora eu quero pegar a soma e subtrair de num3. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui int subtração, ó. Subtração vai receber num3 menos, soma menos num3. Esse é meu programa. O que ele faz? Pega 3 valores que estão em registradores, soma 2, pega o resultado dessa soma e subtrai com esse. Qual é o meu valor total? Aqui. 30 mais 70 é 100, 100 menos 99 é 1. Então no final das contas eu vou ter 1 aqui. Aí, pronto, eu terminei o programa. Agora eu quero retornar. O kernel chamou a main, executou até aqui. Agora ele vai retornar para o kernel. Eu digo return 0 para retornar sem problemas. Essa parte vocês aprenderam em FUP, né? Pronto. Como é que vou executar aqui para vocês terem 100% da noção? Então, eu compilo, né? Como vocês sabem. Code seta sua code. Pronto, meu programa está aqui, code. Quando eu executo o código code,
que o kernel faz? Ele procura pela main e começa a executar por aqui. Executa isso aqui, executa, finaliza. É claro que isso aqui é convertido em instruções. Então, por exemplo, uma operação em C, uma linha em C, pode ser convertida em várias instruções. Essa parte até tomara que tenha ficado entendido. Então, vamos dizer que isso aqui, por exemplo, seja convertido em 8 instruções. Então, ele vai executar instrução por instrução e depois vai retornar para quem chamou, que é o kernel. Isso aqui é um código em C. Agora vamos fazer esse mesmo código em assembly. Fazer o código em assembly. Eu vou botar agora aqui code.asm. Asm é a extensão que a gente utiliza no assembly. Então, primeiro de tudo, o que eu tenho que fazer? Vocês lembram? Eu tenho que declarar a main. Então, como é que eu faço para declarar a main? Eu faço... Sim, mas eu estou dizendo assim, usando a mesma linha de raciocínio aqui. Eu comecei pela main, depois eu fui adicionando as coisas. Seguinte, ó. É que eu pulo, é como o rapaz estava com essa, ele perdeu, eu acabei pulando a parte do slide que eu ia explicar sobre isso. Mas enfim, o código assembly, como eu já tinha falado antes, ele é dividido em várias partes. Então a gente tem a parte para botar os dados e a parte para botar as instruções. A parte que a gente coloca as instruções a gente chama de section.text. Na section.text que a gente coloca as instruções. Agora a gente tem que fazer a main. Como é que a gente faz para determinar a main? Para colocar a main? A gente faz global main. Opa. O que esse global main faz? Ele está avisando para o kernel que aqui que está a função principal. Ele está avisando para o kernel que existe uma função principal. Então, resumindo, isso aqui diz que daqui para baixo vai ter instruções. E isso aqui fala que a função principal main é visível pelo kernel. E aqui começa a main. Então, no final das contas, isso aqui, ó, esses dois aqui, a mesma coisa disso aqui. Beleza? Tu se lembra de protótipos de função? É a mesma coisa. Ó. Posso, mas como eu quero a função main, então eu faço global main. Porque o kernel, se eu colocar aqui, por exemplo, global add e eu for tentar executar, ele não vai executar. Porque o kernel, toda vez que ele vai executar um programa, ele começa pela main. Entendeu? Pois é. Quando você... Porque assim, o sistema operacional, quando ele vai executar um programa, ele começa pela main. Se você for executar um programa sem ser em cima do sistema operacional, for executar, por exemplo, na máquina virtual, ou for executar até em cima do seu hardware mesmo, você não precisa de main. Porque você não vai ter um kernel lá para te guiar, você vai só. Então você tem que utilizar a main quando você está com, por exemplo, um programa em cima do Linux, que o Linux vai lá, ele verifica onde começa a main e é a partir daqui que ele começa a ler seu programa. Então, de novo aqui. Quando eu digo global main, eu estou falando para o kernel que a função main ela é visível, né? Eu estou dizendo assim, opa, tem uma função main. E quando eu coloco main dois pontos, eu estou dizendo, opa, a partir daqui começa a função main. Então, aqui, ó, isso aqui é a função main. Entendeu? Lá no C, a gente via isso de outra forma. A gente falava para o kernel que tinha uma função e a gente dizia assim, opa, a partir daqui começa a função. Então é como se isso aqui fosse o protótipo da função e é como se isso aqui fosse a função. Ficou entendido essa parte? É o seguinte, ó, isso aí é vocês estão adiantando as coisas que é depois. Mas o global, ele só serve quando você quer falar para o kernel que existe uma função. Se você for utilizar uma função dentro dessa main, você não precisa do global.
Agora, se você for utilizar funções em outros programas, aí você precisa do global. Não dá para explicar direito nessa primeira aula. Então, só entenda que o global a gente fala quando a gente quer falar para o kernel daquela função. Entendeu? Vocês vão entender isso aqui depois. Depois a gente vai falar disso aqui. Então, esquece essa parte. Beleza. Então, vamos fazer... Seguindo a mesma lógica lá do C, vamos retornar zero. Como é que a gente retornava zero? A gente coloca zero no EAX e dá hatch. Por quê? Porque dessa forma a gente vai retornar o valor de EAX. Então, quando a gente fala move zero para EAX, a gente está falando o quê? Opa, EAX agora, o valor de EAX é zero. E quando a gente fala hatch, a gente fala o quê? Retorna para o kernel, retorna para quem chamou e retorna o valor zero. Então, retorna o valor que estava em EAX. Então, essa parte ficou entendida, né? Ficou entendido? Tem alguma dúvida? Beleza. Então, vamos agora fazer o resto do programa. Eu tenho 3 valores na memória. Esses valores eu disse para colocar em registradores. Só que eles vão ser inicializados na memória de qualquer forma. Então, como é que a gente faz? A gente vem aqui e a gente tem que colocar esses valores na memória. Que valores são esses? No 1, no 2 e no 3. Quando a gente quer declarar 4 bytes no assembly, a gente coloca DD. Ou seja, define double word, define 2 palavras. Uma palavra no x86 é 2 bytes. Então 2 palavras são 4. Então dessa forma eu estou dizendo para reservar 4 bytes. Quando eu quero colocar dados, quando eu quero inicializar dados, eu uso set.data. Lembra que o programa assembly é dividido em partes? É dividido na parte de instruções e na parte de dados. Então, se eu quero declarar variáveis, eu coloco na parte de dados, set.data. Então, vou declarar aqui minha memória. No 1, qual o valor? É 30. No 2, eu quero 4 bytes também. É DD e na frente 70. No 3 é 99 e é 4 bytes também. Então, eu vou falar DD 99. Agora, eu vou fazer os procedimentos com instruções. Esses 3 tem que estar em registradores. Então, o que eu faço? Eu vou mover para cada registrador uma variável da memória. Então, eu vou mover para EAX, eu vou mover no 1. Para EBX, que é outro registrador, vou mover no 2. E para ECX, que é outro registrador, eu vou mover no 3. Por que eu estou fazendo isso? Porque bem aqui, eu já falei, esses valores vão estar em registradores. Register. Então, eu vou movendo da memória para o registrador. Vocês viram os registradores do x86? O Wagner mostrou para vocês? Vocês têm o EAX, o EBX, o ECX, o EDX, o EBP, o ESP, o EIP, o ESI, o EDI, o CS, o DS, o CS, o SS, o GS, o FS e o ES. Esses aqui são nossos registradores do x86. E a gente vai utilizar só 3 aqui, ó. EAX, EBX e ECX. Então a gente moveu da memória para os registradores, como eu queria aqui. E vamos fazer a soma. Como é que é a soma? No 1 mais no 2. No 1 e no 2 estão em registradores. Quais são? EAX e EBX. Então vamos fazer a soma. ADD, que é a instrução de soma. EAX, que tem no 1. E EBX, que tem no 2. Vai ser o quê? Vai ser aqui, vai ser... Aqui vai ser no 1. Vai receber no 1 mais no 2. Então, esse EAX vai receber a soma. Só que essa soma eu quero que fique em uma variável chamada soma. Então, eu tenho que vir aqui e colocar a variável soma, né? Soma, olha, DD, e eu vou iniciar como 0. Então, eu vou pegar essa soma e jogar para soma. Então, eu
vou pegar aqui, ó, vou mover para a soma o valor que eu obtive. Origem e destino. Pegue a origem e jogue para o destino. Agora eu quero fazer a subtração. Como é que é a subtração? Eu vou pegar o valor de soma e tirar no 3. No 3 está em SX. Olha, a soma, ela tá aqui, ó, na memória. Eu já movi para lá. Só que ela também está em AX. Concordam? Que ela tanto está aqui como ela vai estar aqui, a soma. Então, a soma de no 1 com no 2 está em AX e agora vai estar na memória. Então eu posso pegar e subtrair a soma que está em AX com num 3 que está em SX. Então, no final das contas, isso aqui vai ser soma. Opa, soma vai ser igual a soma menos num 3. Aqui, ó, soma menos no 3. Soma menos no 3. E eu quero salvar isso numa variável chamada subtração. Então, venho aqui, subtração. É 4 bytes. Eu vou mover o valor resultante dessa subtração para cá, para a memória. Eu vou colocar move subtração AX. Então, tá aqui meu programa em assembly, que é igual ao meu programa em C. Eu tenho, deixa eu diminuir aqui. Peraí, aqui. Vamos tirar esse troço aqui. Não. Enfim, eu tenho aqui meu protótipo da função. Eu tenho aqui minha função, onde ela começa. Aqui eu tenho as minhas variáveis da memória, ó. Aqui eu estou movendo as variáveis para os registradores, como eu já pedi aqui no C. Eu estou somando as variáveis, ó, no 1 com no 2, que estão nos registradores. Estou passando para a memória. Estou fazendo a subtração. E estou salvando a subtração na memória. E agora eu vou retornar 0. Eu movo 0 para AX e dou um RET. Dessa forma, o kernel vai chamar main, vai executar tudo e vai retornar 0. Ou seja, retornou sem erros, retornou sem problemas. Belezinha? Entendido essa parte? Entendeu, né? Beleza. Qual parte? Set data, sim. Essa aqui é a seção de dados e é a seção de instrução. Já vou mostrar para vocês que um código assembly, um programa, ele é separado em várias partes. Então esse meu código aqui ele é separado em duas partes. É separado na parte que tem as instruções e a parte que tem os valores da memória. Beleza? Essa parte ficou entendida? Beleza. Você quer que eu faça assim? Eu faço para você ver. Ok? Não, eu tô dizendo... Você quer que eu mostre como faz só com o registrador, é isso? Posso, com certeza. Não. Por que eu fiz com... O que eu estou usando com vocês? É o método de... É só o método de ensino. Eu estou só mostrando para vocês que é possível eu pegar um código C, ó, um código C e transcrever ele para um código assembly. Por que eu coloquei os três em registrador? Porque eu pedi aqui. Agora eu podia muito bem fazer utilizando só o EAX. É muito simples fazer só o EAX. Só que... Não, se vocês, no final dessa aula a gente pode fazer isso. Pode ser um exercício pra gente fazer. Então vamos deixar pro final da aula. Vamos. Não, máximo de registradores possível. Porque é o seguinte, ó.
você tem duas opções. Ou você usa memória, ou você usa registradores. Para você usar memória, é muito custoso, você leva muitos ciclos de clock. E para utilizar registradores, você usa rapidinho. Então, o que a gente sempre diz? Use o máximo de registradores possíveis. E quando você quer, por exemplo, salvar um valor de registrador para utilizar outro valor, você salva ele e depois volta. A gente vai ver como é que faz isso depois no curso, né? E é uma boa prática, cara. Tanto que se eu quisesse, eu podia fazer isso aqui. Olha aqui uma coisa interessante que até vocês me lembraram aqui. Se eu quisesse fazer isso aqui só com um registrador, eu ia ter que acessar a memória mais vezes. E isso não é legal. Porque se eu fosse acessar a memória mais vezes, vamos dizer que esse meu programa aqui ele execute em 50 ciclos de clock. Vamos dizer que isso aqui leve 50 ciclos de clock, o que é o que eu estou sendo super pessimista aqui, porque isso aqui não leva 50 não. Se eu fosse fazer utilizando memória, talvez usasse 150 ciclos de clock. Ele seria bem mais custoso, entendeu? Essa parte ficou entendida? Como é? O que gasta mais ciclos. Pronto, memória. Porque é o seguinte, vocês já viram a hierarquia de memória? Pronto, o banco de registradores, ele tá lá em cima como o bit mais caro, só que o bit mais rápido. Porque ele fica do lado do processador. Então, lá na hierarquia de memória, você tem um processador. Opa, pera aí, só um instantinho. Eu vou só botar pra carregar aqui. Pronto. Você tem um processador e você tem os registradores. Os registradores ficam dentro do processador. Então, para o processador acessar um registrador, é bem menos do que um ciclo de clock. É assim, ó, rapidinho. E, por exemplo, ó, abaixo do registrador a gente tem a memória cache. E abaixo da cache a gente tem a memória principal, RAM, né, por exemplo. E abaixo da RAM a gente tem o que? O HD. E isso aqui sendo uma pirâmide bem otimista, porque a gente sabe muito bem que tem algumas coisas entre aqui. Mas enfim, para a gente acessar registrador é muito mais rápido do que acessar a memória RAM. Vamos dizer que para acessar um registrador leve 0,1 nanosegundo. Para acessar a memória cache leve 5 nanosegundos. E para acessar a memória RAM leve 50 nanosegundos. É mais ou menos assim. E para acessar a memória RAM, o HD, leve 500 nanosegundos. Por exemplo, né? Então, para acessar um registrador, é muito mais rápido do que acessar a memória RAM. Então, eu poderia fazer isso aqui utilizando só um registrador, só utilizando o EAX. Só que não seria legal. O que eu quero? Eu quero fazer isso aqui utilizando o máximo de registradores possíveis para deixar o código mais rápido. Vocês entenderam? Pronto. Na verdade, você sempre vai precisar acessar a memória. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 acessos à memória. Então, se você puder fazer só utilizando registradores, é bom. Então você minimizou, você não pode extinguir o acesso à memória, você tem que minimizar, só isso. Beleza? Beleza, né? Então vamos passar adiante que a gente tem mais umas coisinhas pra ver. E a gente no finalzinho a gente vai falar mais coisas. Opa, o que eu fiz aqui? Pronto. Então entendido essa parte aqui, pessoal? Entendido? Beleza. Se for alguma dúvida é só perguntar. Vocês não tenham dúvida, né? Certeza? Então beleza. Porque quando o professor for falar assim com vocês, ele vai começar de novo, só que o jeito que ele ensinar vai ser diferente. Então, se vocês entenderem aqui, vai ficar mais fácil entender depois. Nenhuma dúvida, né? Vamos para frente.
Só mais uns slidezinhos aqui, a gente já termina. Então vamos fazer aqui as equivalências básicas, que foi o que a gente já fez antes. No C, na abstração alta, a gente declara a memória em qualquer parte do código, né? A gente faz int no 1 igual a 3. Já no assembly, a gente tem uma parte só de memória e que a gente coloca lá o nosso nome de variável, a gente define 4 bytes e a gente diz o valor dele. É bem diferente, né? A gente já tem uma organização de memória diferente. A gente já tem que saber organizar memória, saber separar a memória de instruções. No C é tudo misturado. Então depende muito da notação. No C, misturado, no assembly você tem que ficar separando manualmente. Nos dois casos você está reservando 4 bytes de memória. E nos dois casos você está atribuindo o valor 3 a esse espaço. Já na soma, lá no C, você está utilizando 3 operandos. Você está fazendo res, que é uma memória, vai receber no 1 mais no 2, que são 2 espaços de memória. Já no assembly, você está fazendo como? Você está fazendo uma instrução com 2 operandos apenas. EAX recebe EAX mais EBX. Então, você logo vê, olha, que esse res ele foi convertido em várias instruções, ó. Foi convertido nessas aqui, praticamente. Então, uma operação em alto nível pode ser convertida em várias instruções de baixo nível. Isso se dá porque instruções no Assembly x86 tem limite de operandos. E no C você quase não tem limite de operandos, né? Você pode fazer aqui com 10 operandos. No 1 mais no 2 mais no 3 mais no 4. E no Assembly só pode fazer utilizando 2. Que é o destino, né? Recebe o destino e alguma coisa, origem. Você faz uma operação. Então programas no Assembly são mais complexos porque você tem que ter mais cuidado, você tem que ter você tem que basicamente pisar em ovos no Assembly. Você tem algumas coisas meio chatinhas de ficar atento. A função principal lá no C, ela é int main, parênteses, que é os parâmetros, né? E chaves. Já no Assembly, você só diz main, dois pontos, pá. A gente vai ver depois o que esse main diz. Só que agora vamos determinar que main só é uma coisa que o kernel vai lá e diz, opa, main principal é aqui que o programa começa. Então o kernel vai lá no main e começa a executar a partir dele. Então se você tiver, por exemplo, aqui int soma e aqui int main, mesmo que o int soma venha antes, ele vai começar executando pelo int main. Isso aí vocês viram em full. E o retorno da função principal no C é dado por return 0, retorna sem erros. E no assembly é hatch, o valor de retorno estava em EAX. Então se EAX tem 0, então ele vai estar retornando 0. Se EAX tem 1, ele vai estar retornando 1 e assim por diante. Ficou entendido essa parte? Eu vou colocar para vocês. Beleza. Então, espero que essa parte tenha ficado entendida. Isso aqui eu tô só revisando o que eu já falei antes. Então vamos falar agora das seções do código. A gente viu que tinha duas seções ali. A gente tinha section.data, section.text. A gente tem que ficar separando o programa. Mas isso aí tem uma justificativa muito real. Seguinte, no seu computador você tem a memória real, que é a memória RAM, por exemplo. Você tem a memória real, que é uma peça que, para que você utilize ela de forma ideal aqui no computador, você tem que endereçar ela com uma memória virtual. Você tem uma memória virtual que é endereçada da memória real. Então você tem uma memória real que é endereçada da memória virtual. Então, espero que tenha ficado claro. Vocês vão ver depois essa parada de memória virtual. Estou só dando aqui os nomes para ficar mais, para vocês ir logo se chegando nos termos. Então a gente tem a memória real, que é a peça do computador. Ela é endereçada com uma memória virtual que os programas podem acessar de uma maneira mais fácil. E a memória virtual, ela é dividida em espaço de endereçamento. Ou seja, cada memória virtual, né, nos nossos computadores, ela é dividida em espaço de endereçamento, que é para os programas acessarem.
E cada espaço de endereçamento é dividido em partes, chamadas segmentos. Eu vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil. Ó. Beleza. Olha, no meu computador tem memória RAM. Só que essa memória RAM, ela é totalmente em formato de máquina, né? Aquela peça. E não dá para o computador acessar aquela memória ali de maneira fácil. Então a memória peça, a memória RAM, ela é virtualizada, ela é abstraída como forma de memória virtual para que os programas consigam acessar. Então a memória virtual, em resumo do resumo, é uma abstração da memória real. E tá aqui a nossa memória virtual, ó. Só que ela tem que ser separada em partes menores para que cada programa possa usar. Então eu tenho 3 programas aqui. Cada programa tem um espaço na memória para que um programa não interfira no outro. Imagina aí, você tem um programa aqui e esse programa vai interferir nesse, que vai interferir nesse. Isso não é legal. A gente tem que ter programas separados na memória. Então eu tenho espaços de endereçamento. Eu tenho programas que têm espaços de endereçamento. Ele só pode endereçar, só pode utilizar os endereços daquele espaço. Olha aqui, eu tenho um sistema operacional que ele vai estar tomando esse espaço aqui. Eu tenho um programa 1, vamos dizer, eu tenho um programa que vai estar fazendo um editor de texto aqui. Aqui eu tenho um Spotify aqui, por exemplo. E aqui eu tenho um PowerPoint. Então cada programa ele está num espaço de endereçamento, só que ele não pode enxergar o outro. Dessa forma ele não consegue interferir no outro. Meu PowerPoint, né, ele não pode interferir no Spotify, entendeu? E dessa forma a gente tem espaço de endereçamento. A gente tem uma memória virtual, que é uma abstração da memória real, que é separada em vários espaços de endereçamento. E cada espaço de endereçamento é utilizado por um programa, de uma forma que ele não interfira em outro. Imagina aí, eu estou usando o Windows aqui, e o meu editor de texto, quando eu salvo um arquivo, ele salva no lugar por exemplo, de um arquivo importante do sistema operacional, aí cracha e você não consegue mais utilizar. Por quê? Porque esse programa teve acesso aos arquivos desse. E isso não é legal. A gente tem os espaços de endereçamento para não deixar que você, por exemplo, acesse esses arquivos nesse programa. Entendeu? Entenderam essa parte? Sim. Pois é, pessoal, isso aqui é só um resumo do resumo. Depois eu quero falar com vocês isso aqui mais abrangentemente. Eu quero fazer uma aula só disso, porque é um conteúdo muito legal. Então, só rapidamente, só dizendo aqui, espaços de endereçamento são espaços dentro da memória virtual que um programa pode endereçar. Essa é a definição mais básica. E cada espaço de endereçamento é dividido em segmentos, dividido em espaços. Então, um programa ele tem acesso a isso aqui, ó. Isso aqui é acessado por um programa. A gente tem o segmento de pilha, a gente tem o segmento de heap, né, que são dados dinâmicos. A gente tem o segmento de dados inicializados, não inicializados e dados inicializados, que juntos formam o segmento de dados. E a gente tem um segmento de código. Perceba que a gente tem aqui o ponto text, ó, que a gente estava usando antes, que é onde ficam as instruções, e o ponto data que a gente estava utilizando antes, que é onde ficam os dados. A gente vai ver agora o que é esse ponto BSS. Olha só, a gente tem um espaço livre aqui, ó. O que esse espaço livre serve? Para que o heap ele consiga crescer para cá e que a pilha consiga crescer para cá, caso precise. Em resumo é isso, a gente vai ver isso depois em SO e mais à frente em arquitetura 1. São duas disciplinas que se completam. Então, essa parte ficou entendida? Isso aqui foi só um resumozinho. Alguma dúvida? Até aqui? Tranquilo, né? Então, como eu falei antes, um programa em Assembly ele é dividido em seções. Então, a gente tem a seção que a gente coloca só instruções e a seção que a gente coloca só dados. A gente utilizou a section.data para colocar os dados inicializados. A gente tem a section.bss para colocar dados não inicializados. A gente utiliza muito isso aqui para definir vetores. Vetores de 1000 posições, 1000 bytes, até 1 megabyte de dados que você quer reservar. E esse conteúdo aqui ele já é preenchido. Section.data você já bota o dado lá, já determina a variável e já preenche.
na set.bss, você deixa o valor lá, você reserva aquele espaço, só que ele tem que ser preenchido depois. É só um valor que está reservado. Então você reserva valores aqui e preenche, e você reserva valores aqui e deixa lá para ser preenchido depois. E no set.text fica o código, fica as instruções. O set.text, se executado em cima de um sistema operacional, ele já começa com a declaração do main. Se você for executar, por exemplo, em modo real, você não vai ter uma função principal, porque você não vai ter um sistema operacional para ficar guiando você. A função principal, né, ela vai mostrar o kernel onde começa o programa. O kernel vai lá, opa, cadê a função principal? Tá aqui, pronto. Eu vou começar a executar o programa da função principal. E é assim que fica a memória dentro do espaço de endereçamento dividido em segmentos. Aqui está os códigos, aqui está os dados fixos, né, que a gente chama de dados estáticos. Aqui estão os dados dinâmicos no heap e aqui está a pilha. E aqui a gente tem um espaço de crescimento. Isso aqui a gente vai ver depois. Foi entendida essa parte de sessão, essa parte de programa dividido, de memória dividida? Ficou, pessoal? Ficou, né? Isso aqui, pronto, isso aqui é só uma introdução. A gente vai ver isso aqui depois. Isso aqui é só realmente meu primeiro programa em Assembly. Isso aqui é realmente só introdução. Isso aqui é só para a gente ficar atento às coisas básicas. Depois a gente vai entrar em detalhes. E olhando aqui rapidamente para a seção de texto, a gente tem, de cara, a gente já pode ver aqui que a gente tem o global main, né? Que ele diz para o kernel que tem uma função main, e a main diz aqui onde começa o código. E a gente também tem a instrução RET, que ela faz o retorno da função que chamou com o valor em AX. Então, no caso aqui, eu estou retornando 0, porque em AX tem 0. Quando eu retorno 0, diz que o programa terminou sem erros. Então, eu estou retornando 0 para quem chamou a main. E quem chamou a main foi o kernel. Quando eu faço ponto barra main, ponto barra programa, sei lá, eu estou chamando aquele programa e ele vai começar a executar pela main. Beleza? Então, quando eu tenho aqui meu programa está desse jeito aqui na memória. Então, tá aqui minhas instruções, ele vai executar as instruções. E na medida que ele for precisando de informações, for precisando de dados, ele vai pegando aqui da set.data, ou da set.bss, ou do heap, ou da pilha, e utilizando aqui no segmento de instruções. Beleza? Tudo se conversa, tudo se conversa. E a gente tem a seção de dados inicializados, que é o que a gente vai ver agora, rapidinho. Que a gente até viu antes, a gente utilizou o DD lá. O DD ele aloca quantos bytes? 4, a gente utilizou isso antes. Então, a gente utiliza dados inicializados para definir o espaço na memória para uma variável. A gente tem a memória e a gente vai definir uma variável e estabelecer um valor para ela para a gente utilizar depois. Para a gente armazenar valores, a gente precisa de 3 coisas. Etiqueta, que é o nome da variável, o tamanho do dado e o valor que vai ser armazenado. Precisa de 3 coisas. Então, quando a gente vai definir o valor na memória, a gente utiliza uma instrução chamada dx. É uma pseudo-instrução do assembler, do NASM, que ele vai definir um valor na memória. dx, onde o dx é o tamanho do dado. Eu vou definir x dados, x espaço na memória. Por exemplo, define word, definir 2 bytes na memória, dw. Se eu quero definir 1 byte, é db, define byte. Se eu quero definir 2 bytes, é dw. Se eu quero definir 4 bytes, é dd. Se eu quero definir 8 bytes, é dq, ó, quad word. Se eu quero definir 10 bytes, é dt, tem byte. Um word é 2 bytes. 2 palavras, double word, é 4 bytes. Quad word, 4 palavras, é 8 bytes. E assim por diante. Então, resumindo tudo, utilizando essas pseudo-instruções, do assembler, você consegue definir dados na memória. E utilizando uma etiqueta, uma pseudo-instrução e um valor, você consegue armazenar valores lá na set.data. Essa parte ficou entendida? A gente vai botar isso aqui lá no SASM e ver como é que funciona. Entendido, pessoal? Ficou marrom, né?
Eu sei que ficou mais ou menos na cabeça de vocês, só que a gente vai pro Sim, já vou fazer essa associação com vocês. Eu vou só abrir aqui o SASM pra gente fazer uma prática aqui rapidinho, porque a gente já se alongou demais aí. Vamos fazer aqui. Com decimais? Eita, eu avancei demais. Porque é o seguinte, ó. Vou voltar lá. O computador, ele executa tudo em binário. Então, tudo isso aqui vai ser transcrito para isso aqui, por exemplo, né? E isso aqui vai ser transcrito para binário. Então, esse 30, ele vai ser transcrito para binário. Esse 70 vai ser transcrito para binário. Esse 99 vai ser transcrito para binário. Então, tudo isso aqui vai ser transcrito para binário. Não importa a notação que você use. Eu podia muito bem utilizar aqui notação hexadecimal ou notação binária. Eu vou mostrar para vocês agora como é que, já que você está com curiosidade, quais são as notações que a gente tem. Vamos ver aqui as notações. Então, eu vou fazer aqui um programa rapidinho pra gente... Tá dando pra ver? Tá, né? Tô em hexa. Mas é que o IAS... O IAS vocês utilizavam hexa porque ele não suportava decimal. Agora vocês têm o assembly que suporta decimal, binário, octal, hexa. Então a gente pode utilizar qualquer um dos 4. Eu vou mostrar pra vocês como é que utiliza aqui. Tanto faz. Eu gosto de usar hexa. Ó, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Presta atenção. Vou definir aqui 4 variáveis utilizando o que a gente acabou de aprender. Eu vou utilizar isso aqui. Vamos relembrar. Como é que eu faço sem espiar? Como é que eu defino uma variável na memória? Isso. Eu quero definir 4 bytes. Qual é a pseudo-instrução que eu uso? Pronto. Show de bola. 1, por exemplo. Vamos agora. Eu quero definir agora um byte. Como é que eu faço o byte? O byte é quanto? Pronto. Por quê? Define byte. Define byte. Eu vou definir aqui cada uma das 4 sistemas numéricos. Vou definir aqui, ó. Decimal. E eu quero definir um byte para cada. Decimal. Hexadecimal. Binário. Opa, sem acento. E octal. Como é que são as notações? Se eu quiser colocar um valor decimal, eu não utilizo notação nenhuma, só coloco o valor direto, ó, direto. Bom, isso aqui é decimal. Isso aqui é decimal, isso aqui não é binário. Ó. Isso aqui, que valor é esse aqui? É 1.010.101. Esse valor está decimal. Então, se eu quiser definir um valor decimal, eu não utilizo nenhuma notação. Sem notação. Se eu quiser definir um valor hexadecimal, eu posso definir de 2 formas. Ou utilizando a notação pós-fixa ou a pré-fixa. Eu vou colocar aqui a pós e a pré. Como é que faz a notação pós-fixa? Eu coloco 0, x e o valor que eu quero. Um valor que eu quero em hexadecimal, AF. Se eu quiser utilizar a notação... Opa, perdão, esse aqui é a pré-fixa. Esse aqui é a pré-fixa. Pré vem antes, né? Se eu quiser utilizar a notação pós-fixa, como é que eu faço? AFH.
Então H é de hexa e X é de hexa. Então se eu quiser utilizar a notação prefixa para determinar um valor hexadecimal, eu utilizo 0x e o valor. Se eu quiser utilizar a notação pós-fixa, depois, eu boto AF, que é o valor decimal, hexa, né, hexadecimal, e o H, que significa hexa. Então a notação pós-fixa, H, de hexa. Já o prefixo, né, ele vem antes, prefixo. Então, notação prefixa, 0x. Se eu quiser utilizar o binário, também posso utilizar pós-fixo ou prefixo. Opa. Pós e o pré. Como é que eu faço a notação pós-fixo do binário? Seguindo a mesma lógica. Seria, por exemplo, vamos fazer o AF também. Como é que é o AF? Vocês sabem? Como é que faz o AF em binário? Seguinte, ó. Quando a gente vai transcrever um valor hexa para binário, a gente transcreve dígito por dígito. O A, ele é 1010 e o F é... Dessa forma a gente tem esse valor aqui em binário. O pós-fixo do binário é um B. E o prefixo do binário também é um B, 0B. Pronto. Tá aqui o mesmo valor com a notação pós-fixa e a notação pré-fixa. O octal, da mesma forma. A gente tem a pós-fixa e a pré-fixa. Então, como é que é o octal? É 0, O, 777, por exemplo. E também tem a... Opa, essa aqui é a pós, perdão, sempre confundo. E também tem a pré, 0O, 777. Então, dessa forma, a gente consegue definir valores utilizando duas notações. E de toda forma, o computador vai executar como se fosse binário. Isso aqui tudo vai virar binário. Porque isso aqui, no final das contas, são caracteres, né? São caracteres. Isso aqui vai virar binário. Beleza? Então, a gente utiliza o decimal quando a gente quer fazer alguma conta de matemática, por exemplo. A gente utiliza quando a gente vai fazer uma conta de matemática, sei lá, uma divisão e tal. A gente utiliza hexadecimal e binário quando a gente quer fazer comparações de bits. O binário a gente vê os bits aqui direitinho. Mas quando você tem um controle melhor, você já sabe decorar dos bits e tal, você passa a utilizar só hexa, porque é mais fácil. Porque imagina aí, ao invés de você utilizar esses 8 bits, você utiliza só 2 bits, ó, só 2 dígitos, aliás. Dá no mesmo. Ó, dá no mesmo. E você ocupa menos espaço e você vê muito mais rapidamente. Não é melhor? Então, se eu vou fazer por exemplo, a comparação bit a bit, na minha pessoa, eu não usaria isso aqui. Eu usaria isso aqui. Lá no C, se eu quiser declarar um hexa, eu tenho que fazer 0x. Pronto, isso aqui é hexadecimal. Isso aqui é decimal. Isso é hexa. Isso é decimal. Beleza, pessoal? Ficou entendido essa parte? Beleza. Espero que tenha ficado entendido. Então, toda vez que você for colocar valores, você pode colocar o decimal, ele não tem notação. Ou seja, se você colocar só, por exemplo, 0, ele vai dizer que é 10, porque você não colocou nem a notação pré, nem a pós, para dizer se era hexa ou binário. Se você colocar, por exemplo, H depois, vai ser hexadecimal, porque você utilizou a notação pós-fixa. 0x antes é a prefixo de hexadecimal. O B depois é o pós-fixo de binário. B antes, 0B antes, é o prefixo do binário. O O depois é o pós do octal. O 0O depois é o pré. Antes é o pré, né? Então, dessa forma, você consegue utilizar todas as anotações. E em um único programa Assembly, você consegue utilizar hexa, decimal, binário, octal, sem problemas. Porque no final das contas, tudo vai virar binário. Olha. Aqui, ó. Byte data exceeded bounds. Olha só. Ele deu um probleminha aqui. O que será?
E sempre que dá um probleminha, a gente tem que estar de olho. O que é? Às vezes é porque está faltando a função principal. Peraí, deixa eu diminuir aqui para eu ver qual é o problema. É até bom ter dado um problema porque a gente já vai resolvendo algum problema aqui. Ó. Símbolo AF indefinite. Olha só, rapaz. AF indefinido. Olha só, rapaz. Ele tá dizendo que o meu AFH tá errado. Que engraçado. Mas, ué. O que será que eu fiz errado aqui? Agora eu fiquei curioso. Tá aí. Enfim. Enfim, ele achou estranho porque não tinha o zero aqui atrás. Hã? É, o zero antes. É isso, sei lá. Enfim, isso aqui é só uma boa prática de você colocar o zero antes, só que. Sei lá, eu nunca uso, então eu. Eu nunca uso essa. Meu nome? Essa. Essa notação, então. Esse zero aqui pra mim não faz muito sentido, então esquece. Assim, o que eu acho? Eu sempre utilizo essa notação prefixo que eu acho ela mais bonita, então. Meus códigos são sempre assim. Eu sempre acho mais legal assim. Mas esse negócio do zero antes é por causa do sinal e tal. É, eu acho que colocar o zero antes fica meio feio, ó. O que ele diz aqui. Símbolo AF H indefinido. Tem que colocar sempre o zero antes. É uma boa prática você colocar o zero antes da notação pós-fixa. Tá vendo? É uma boa prática. Tanto faz. Eu mesmo não gosto de usar pós-fixo, então nem me atento. Pronto. Tá bom, vamos. Vocês entenderam essa parte, né? Vocês entenderam essa parte? Se não entenderam, eu explico de novo. Rapidamente. Entenderam? Eu acho que a tua internet tá meio ruim porque eu não tô te escutando direito. Ah, entendi. Estilo pilha? Estilo pilha o quê? Eita, faz tempo demais. Então ninguém lembra mais do que era. Show. Então, você entendeu essa parte, né? Essa parte aqui da anotação. A anotação ficou de boa. Ficou, né? Beleza, a anotação ficou de boa. Então, isso aqui ocupa um byte. Vocês podem ver que isso aqui ocupa um byte, né? Aqui tem 8 bits. 8 bits formam um byte. Vocês sabem disso, né? Se vocês não souberem, vocês sabem, né? Ó, 4 bits com 4 faz 8 bits. Essas partes vocês sabem, eu espero. E pronto. Olha, teve um erro aqui que eu fiz. Um erro, se vocês souberem me dizer qual é o erro que eu fiz aqui, ó. Teve uma variável que eu defini que ocupa mais do que 8 bytes. 8 bits, aliás. Olha só, esse aqui, ó, tá em octal. Como é que isso aqui ficaria em binário? Aqui são 9 bits, né? E aqui só cabem 8 bits. Então, acaba que eu não ia poder fazer isso aqui caber em 1 byte. Eu ia ter que fazer double word. Olha só. Então, às vezes, se eu quiser, por exemplo,
Isso aqui é um nibble, 2 nibbles faz 1 byte. Se eu quiser, por exemplo, colocar aqui A, B, C, D, não vai caber em 1 byte, ó. É seeded bounds. Eu tenho que colocar um W aqui para dizer que ele é um word. Isso aqui é 2 bytes, ó. Se eu quiser colocar, por exemplo, E, F, 2. Aqui tem 8 bytes, aqui tem 4 bytes. Aqui tem 8 nibbles, que dá 4 bytes. Então eu nem colocar DD. É o caralho. Então, nossos programas, a gente tem que se basear sempre nesse negócio de tamanho. A gente tem o byte, tem o word, tem o double word, tem o quad word, ó. E trazendo lá do C, a gente tinha como byte o que? A gente tinha o char. Como word, a gente tinha, por exemplo, o short. Como the word, a gente tinha o int. Como keyword, a gente tinha o double, que é 8 bytes. Esse aqui é 4 bytes, esse aqui é 2 bytes, esse aqui é 1 byte. Então a gente tem que estar sempre de olho nessa parada de tamanho, que isso aí a gente vai ter uma discussão depois em outra monitoria sobre tamanho de dados. Então, essa parte ficou entendida de dados na memória inicializados? Ficou, né? Beleza. Essa parte aqui é bem legal. Se a gente tivesse muito tempo livre, eu explicaria Little Angel, mas a gente não tem tempo, então deixa quieto. Depois eu explico. Vocês viram com Wagner Little Angel? Então deixa quieto, depois eu faço com vocês. Quem foi pro minicurso lá se lembra. Deixa eu ver aqui. Vamos pegar um código, vamos fazer outro código em C e vamos transcrever para o assembly. Tá aqui no... Pronto. Vou colocar aqui. Então aqui está nosso código que a gente tinha feito antes em assembly. A gente pode executar ele rapidamente, ó. Pá. Só que eu quero mostrar na tela. Vocês viram com Vine como é que utiliza os macros lá, né? Como é que utiliza os macros, velho? Ensinou não? Olha, pra mim que eu tinha ensinado pra vocês. Então, assim, eu não uso esses macros. Eu prefiro utilizar instruções e chamada de sistema. Eu prefiro utilizar chamada de sistema, às vezes printf. Só que quem está começando é bom utilizar isso aqui porque é legal. É uns macros, ó. Você aperta F1, ele te dá os macros. É legal para quando você está, sei lá, começando. Olha aqui, ó. Vamos utilizar esse print deck aqui, ele parece legal. Eu utilizei isso aqui no comecinho quando eu estava aprendendo. Eu quero imprimir essa soma e depois imprimir essa subtração, sei lá. Aqui, ó, eu quero... O size é o que? É 4 bytes. E o data que eu quero é a x. Então ele vai... Tá aqui 100, né? Que é a nossa soma dá 100. 30 com 70 é 100. E agora eu quero mostrar na tela a subtração. Agora é 1, ó. Tem um legal também que é new line, que ele imprime aqui um barra linha, aliás, ó. Isso aqui é legal para quem está começando. Vocês já utilizaram a chamada de sistema em C? Chamada de sistema é tipo você faz uma chamada pro kernel, aí o kernel faz um serviço para você. Se vocês não lembram, então não viram não. Ali é uma chamada de sistema, exatamente. Então, depois eu mostro pra vocês. Como é que faz.
É o seguinte, depois, outra monitoria pode ser próxima semana. Eu posso explicar pra vocês como é que utiliza as chamadas de sistema, como é que faz as coisas, é bem legalzinho. Só que isso é um conteúdo bem avançado, entendeu? Então a gente geralmente deixa pro final. Mano, fala isso não aqui, tá gravada essa aula. Enfim, pessoal, eu vou fazer só mais um trabalhozinho aqui pra gente já concluir. Então, pra vocês entenderem como é que faz pra fazer programas em C, programas em Assembly. Eu vou fazer só mais um programa em C e a gente vai transcrever para Assembly e a gente vai usar esses últimos 8 minutos para fazer rapidamente aqui uma comparação. Então vamos fazer aqui rapidinho. Então, no C, a gente, por exemplo, implementa uma soma, uma expressão assim, por exemplo. Ó. A gente implementa isso aqui, ó. A gente soma, eu quero somar. Eu quero fazer isso aqui, por exemplo. Por exemplo, isso aqui, ó. Opa. Tá dando erro aqui, por quê? 2. Do underline? Ah, dá certo. Foi mesmo, ó. Tinha visto não. Enfim. Se eu, por exemplo, fizer essa operação aqui, isso aqui tem 4 operandos, ó. 1, 2, 3, 4. Só que esses operandos, eles vão ser transcritos depois em assembly, em instruções de 2 operandos. Então, por exemplo, uma expressão de alto nível como essa aqui, ó. Por exemplo, essa expressão aqui. Ela vai ser depois traduzida como assembly. Então vamos traduzir ela em assembly. Como é que a gente poderia fazer? Vamos utilizar os mesmos dados, só vai mudar a soma. Então como é que a gente vai fazer? Vamos apagar isso aqui. Vamos apagar isso aqui. E a gente vai fazer aqui, implementar uma expressão. Como é que a gente implementaria? A gente primeiro vai pela como é que eu posso dizer? Pela prioridade. Exatamente. A prioridade aqui é desse aqui. Então a gente primeiro soma no 1 com no 2. No 1 está em EAX e no 2 está em EBX. Então a gente vai somar ADD EAX com EBX. A soma vai ficar em EAX, ou seja, 30 mais 70 vai ser 100, EAX vai ficar com 100. Agora a gente vai subtrair isso aqui de 99. Vai pegar esse parêntese e subtrair de número 3, que está em SX. Vai pegar sub EAX, que é o resultado, com SX. O resultado vai ser 1. Agora eu quero somar isso com no 1, que é 30. Então o resultado está em EAX, né? ADD EAX 30. Olha só, 30 é no 1, né? Só que no 1 já não existe mais no registrador. Eu vou ter que somar de novo. Então o que é que eu faço? Por quê? Porque eu passei no 1 pela primeira vez lá aqui, ó. Só que percebam que o EAX ele foi modificado aqui e aqui. Ou seja, aqui EAX não tem mais 30, aqui EAX tem 1. Então o que eu posso fazer? Eu pego da memória e somo EAX, ó. ADD EAX com 30. Nosso valor vai ser o quê? Vai ser 31, né? Então, vamos ver se funcionou direito essa nossa operaçãozinha aqui. Vamos ver. Print o deck, né? A parada lá. O deck, 4 bytes, EAX. 31. Legal, vamos passar para a soma. A gente pega, faz um move de EAX para soma. E voilá, tá aqui. Nosso código em C e nosso código em Assembly. Beleza, pessoal? Entendido? Sim, né? Beleza. Rapidinho esse aqui, foi só para mostrar para vocês como é que funciona. Depois eu vou passar uma lista para vocês que eu tenho aqui, para vocês exercitarem. E vamos falar só agora de uma questãozinha rápida
Que é o seguinte: por que a gente está utilizando registradores como intermediários? Por que a gente não faz, por exemplo, aqui, a gente fez no 1 com EAX, né? Por que a gente, por exemplo, não pega soma com no 1, não faz, por exemplo, assim, ó. Se eu fizer, por exemplo, isso, vai dar erro. Olha aqui, ó. Combinação inválida de operandos. Sim. Na verdade, tem um outro problema, porque é o seguinte: existem instruções que você pode utilizar sua memória, que são instruções de um operando. Agora, nas instruções de dois operandos, a maioria você tem que utilizar pelo menos um registrador. Na verdade, todas as operações de dois operandos você tem que utilizar pelo menos um registrador. Porque é o seguinte, ó, isso aqui é uma operação inválida. Porque a memória RAM só tem dois estados exclusivos, que é leitura e escrita. Lá em AC vocês viram que não dá para você escrever enquanto você lê na memória. Então você ou você lê ou você escreve. Então aqui você faria o que? Aqui você estaria lendo e escrevendo. Você leria num 2, leria no 1 e escreveria no 1. Isso não pode. Então você tem que utilizar o registrador como um armazenamento temporário para trocar de estado e depois fazer a operação. Então como é que você faria aqui? Nesse caso aqui, ó. Nesse caso aqui, ó. Eu não posso fazer, por exemplo, ADD no 1 com no 2. O que eu faço? Eu vou pegar e vou passar para EAX, ó, no 1, e vou utilizar o EAX como um operando temporário. Porque dessa forma eu vou estar lendo na memória, escrevendo no registrador, lendo na memória e escrevendo no registrador. Da outra forma, eu estaria lendo e escrevendo, ó. Isso não pode. Você tem que fazer exclusivamente uma ou outra. Você lê ou você escreve. Então dessa forma você tem que utilizar o registrador para trocar de estado, né? Ou você lê ou você escreve. Então a solução é você mover e depois utilizar o registrador para somar. Beleza, pessoal? É só isso que eu queria falar com vocês mesmo. Então, infelizmente não deu tempo da gente cobrir tudo que eu queria. Eu queria tirar dúvidas, só que a gente acabou se alongando. Mas o importante é que vocês tenham entendido tudo. Vocês entenderam tudo que eu quis falar aqui? Sim. Deu pra... Oi. Depende. Às vezes eu tô. Por quê? Pode ser. Tanto faz pra mim. Tanto faz. Pode ser também. É porque tem gente que tem aula das 8 às 10, sabe? Enfim, a gente vê isso depois. Beleza. Eu vou só encerrar a gravação aqui.